Olá pessoal, estamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo. Agora a gente vai falar algumas coisas bem importantes, inclusive sobre as crianças na escola. Sim. Também, que está sendo um grande medo dos pais, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa preocupante. Sim. No caso de acidente, é uma coisa que eu gostaria que você colocasse para nós, doutora, tipo assim, deu um acidente de carro e eu estou errada. Que a gente sabe que às vezes tem algumas pessoas, eu nunca fiz isso, bebeu e dirigiu. Isso aqui é um crime gravíssimo. Sim, é o DUI, né? Então, o que aconteceria se a pessoa está sem o status e faz alguma coisa dessas? Sim. Ok, vamos falar primeiro sobre isso então. Se a pessoa for presa, né, tiver envolvida num acidente de trânsito, ou for presa assim, sem carteira, ou dirigindo, né, sob influência de álcool, drogas, qualquer coisa assim, e ela for indocumentada, principalmente, né, mais uma vez aqui vai, claro, você não, para a polícia, né, o ICE não vai estar presente ali, quem vai, a primeira autoridade a ser chamada vai ser a polícia, né, ou se a polícia estiver fazendo uma blitz só policial, sem envolvimento do ICE, a polícia de imigração, o que vai acontecer? Você provavelmente vai ser detido, né, claro. Tem o direito de ficar em silêncio? Tem. Mas você cometeu algo errado. Você cometeu algo muito errado, você foi pego em flagrante, é uma situação diferente, a polícia tem uma evidência ali contra você, tem o que a gente chama de probable cause, né, uma causa provável de que você realmente cometeu crime, eles vão fazer o teste da sobriedade para ver se você está sóbrio e tal. Identificaram que a pessoa não está sóbria, a pessoa está, né, bêbada, alcoolizada, eles vão prender aquela pessoa imediatamente, né? Mesmo que a pessoa fique quieta. Mesmo que fique quieta, ela cometeu um crime. Cometeu um crime, a evidência, pelo menos preliminar ali, tá muito evidente, né? Tá muito na cara. Eles vão prender essa pessoa. Bom, uma vez que essa pessoa é detida, ela vai pro departamento de polícia. Lá dentro do departamento de polícia, ela vai ter a oportunidade, obviamente, de ligar para advogado, outro direito, mesmo direito, né? Que a pessoa deve invocar, ligar para o meu advogado, é um direito, um intérprete, tudo aquilo, né? Se a pessoa não falar inglês, enfim, toda aquela questão. E esse advogado criminal vai tentar obter uma fiança para essa pessoa. O que acontece muito? Se for um crime afiançável, né? Não vamos entrar aqui na esfera criminal, mas se for um crime que possa ter fiança, dependendo da gravidade e tudo, esse advogado pode conseguir essa fiança, né? Com o juiz e essa pessoa ser liberada do departamento de polícia, tá? Acontece que, naquele momento, claro, né, toda a documentação, quando a polícia prendeu, já viu que a pessoa é indocumentada, muitas vezes a pessoa tá só com passaporte, ou a pessoa não fala inglês, a pessoa acaba falando ali que, né, é imigrante e tal, não sei o quê. Ela não vai entrar em detalhes, mas a polícia sabe, né? E o ICE, agentes do ICE, sempre estão em contato com as delegacias, né? Para saber se tem imigrantes ali, para eles verificarem o status imigratório. E aí é quando eles chegam lá e veem que a pessoa obviamente vai falar, porque, né? Tá ali, já tá no ambiente deles. Já tem toda a documentação. Tem toda a documentação, ali, não tem mais nem o que dizer. Não tem muito o que falar, e aí complica. Porque, mesmo que aquela pessoa seja liberada com uma fiança da polícia, né, do juiz ali criminal, na parte criminal, ela pode ser sujeita a um ICE hold, que a gente chama, que é a detenção pelo ICE. Então, ela já sai dali, ela sai liberada da delegacia, mas ela automaticamente, quando o ICE chega lá, ela detém, já é presa e já só é transferida de uma delegacia para o centro de detenção. E aí a pessoa acaba tendo que pagar, que aí começa todo aquele processo que a gente falou antes do nosso intervalo, que é o processo de tentar pedir uma fiança agora para o juiz de imigração, com o advogado de imigração, não tem mais nada a ver com o juiz criminal, porque ela já está na esfera imigratória. Então ela vai precisar de um advogado de imigração para aquela parte, para que possa pedir a fiança, se ela for elegível, né? Porque alguns crimes a fazem inelegível para... porque se ela cometeu essa infração, ela pode ser liberada pela polícia, mas ser presa pelo ICE. Exato. Por quê? Porque existem alguns delitos
criminais, né, que você não pode pedir fiança, você não tem um direito de fiança na esfera imigratória. Por exemplo, os aggravated felonies, né, que são os crimes graves, tá? Realmente, uma lesão corporal grave, um homicídio, né? Enfim, uma série de crimes que tem restrições com relação à fiança da imigração. Então, essa pessoa vai para lá e aí, como eu falei, começa todo aquele processo. Se a pessoa não for elegível, para uma fiança, aquela pessoa já sabe que ela só tem duas opções. Ou ser deportada ou pedir para sair. Exatamente, ou pede para sair na saída voluntária ou é deportada. Uhum. Tá? Muitas vezes, quando a pessoa é uma pessoa que cometeu um crime grave, ou assim, o promotor vai analisar a situação, ele não vai concordar com uma saída voluntária. Ele vai querer que saia o quanto antes. Justamente para a pessoa ter o castigo dos 10 anos de não poder voltar. Né? Porque a pessoa que tem um histórico criminal, a ideia é o promotor não concordar com a saída voluntária, porque a saída voluntária, a pessoa não tem castigo nenhum de 10 anos, ela pode voltar logo depois. Momento, né? Mas com o castigo de 10 anos, não. Ele tá... Mesmo que a pessoa perdeu o status, que ela já teria um castigo de não poder voltar, se ela pedir a saída voluntária, esse castigo não tem mais. Qual? Porque quando você perde o status, você tem os 10 anos de castigo. Isso, os 10 anos. Esse é um castigo diferente. Ah, tá. Seria outro exato. castigo. Okay. Esses são... Tem vários castigos, vários. Tem o castigo do unlawful presence, que é esse que você tá falando, de quem fica aqui acima de 6 meses sem status, você fica com castigo de 3 anos, acima de um ano para cima, você fica sem status, você cria um castigo de 10 anos, que esse é o castigo que tem o perdão, aquela coisa toda, esse que você está se referindo. Mas tem o castigo da deportação, que toda pessoa tem, né, quando tem uma ordem de deportação, e tem o castigo do descumprimento da saída voluntária. Que daí é o pior de todos, porque aí ele vai ser procurado. Exatamente. Né? Então, essas são as situações assim que mais ocorrem, né, com relação a isso. A polícia prende e aí depois o ICE, eu já tive clientes nessa situação que infelizmente tiveram que pagar, até nem foram delitos pequenos, coisas né, que não foram graves de jeito nenhum, era adolescente, né, foi encontrado com um cigarro de maconha, mas a polícia parou, viu que era imigrante, né? E aí, enfim, gerou uma série de consequências e muito dinheiro ele gastou com fiança, né? Esse é um grande eu consegui, ele é meu cliente, porque ele tem um visto juvenil pendente e tal, mas eu consegui até na época uma organização, uma defesa de uma organização sem fins lucrativos para ele, na corte de imigração. Porque se eu fosse fazer a corte dele, ele não teria como pagar a fiança e mais os honorários. Porque é um valor alto, né? É um valor alto. E assim, o advogado, aí vem a diferença, né? A grande diferença entre o paralegal e o advogado. O paralegal nem pode representar ninguém na corte, né? Só os DOJs que são diferentes e tal. Os representantes do Department of Justice que fazem uma prova e tal, aquilo é diferente, né? Trabalham em non-profit. Mas o advogado, ele vai ter trabalho, né? Esse é um trabalho desgastante, é um trabalho que é ultra profissional. Você tem que estar ali, você vai falar com o juiz, você vai falar com o promotor, você tem que ter o conhecimento. Você vai fazer tudo para que o teu cliente tenha a melhor saída possível. Então, um processo de graça, né? É difícil. Hoje em dia, infelizmente, estamos com restrições das non-profits, né? Pela administração atual, os fundos estão sendo cortados dessas entidades sem fins lucrativos que ajudam muitos imigrantes que não têm possibilidade de pagar, sabe? Um valor alto. Né? Aí acaba a deportação sendo a única opção. Exato. Então, nessa deportação, a pessoa tem algum custo? Você saberia me dizer ou não? Na deportação a pessoa foi pega, normal, vai ser deportada do governo? Normal, isso, não, nenhum a pessoa custo. Não tem custo. Não. A Ela pessoa só é levada até o país a pessoa só vai ter custo se for na voluntária, que aí na saída voluntária entra o ela advogado, entra a multa. Exato. Ela vai ter que
pagar, na voluntária, ela tem que pagar a própria passagem para ir embora. Sim, né? O que tá caro. Exatamente. Então, porque a saída, ela tá pedindo para sair, né? Então, ela tá se responsabilizando pelos também custos. ela não pega esse castigo. Exato. Então, agora, voltando à sua pergunta inicial das crianças, né? Das escolas e tal. A gente vê muitas mães que estão com medo de mandar as crianças para a escola. Sim. Existe esse perigo mesmo do ICE poder entrar em uma escola? Eles podem entrar com mandado judicial, eles podem entrar numa escola, tá? Podem entrar. Aqui na Geórgia... Mas também não é tão simples assim, porque nem todo juiz daria uma ordem dessa. Exato. Para eles buscarem uma ordem judicial, né? Primeiro, eles têm preguiça, né? Segundo, mexer com criança é difícil, né? Mexe com todo o país. Mexe com todo o país, cria pânico, gera confusão, insegurança e tal nas pessoas. Instabilidade, né, na escola e nas famílias. Então, é difícil, não é muito fácil para o ICE conseguir esses mandados judiciais. Mas, em tese, se eles conseguirem, eles podem entrar numa escola, eles podem fazer, né, pedidos e tal, aquela coisa toda. Verificar a situação de estudantes. Mas a gente não viu nenhum caso assim. Aqui na Geórgia eu não tenho conhecimento, tá? Eu tive conhecimento há um tempo atrás em Chicago, se não me engano. Saiu num grupo de advogados de imigração, né? Que eu pertenço a vários. E num daqueles grupos saiu uma notícia de que houve em Chicago uma escola assim, tá? Que eles entraram e tal. Mas eles entraram também... Creio que não tinha um mandado judicial, a diretora consentiu. Talvez foi especificamente por um ou dois alunos que eles realmente precisavam. Exato. Então, assim, a recomendação, tá, crucial para todas as famílias é a seguinte: preparem-se com antecedência, né? Planejem, tá? Sempre deve ser enviado um documento à escola, tá? E ficar um documento que é o termo de guarda que a gente fala, é um termo de guarda de emergência para o seu filho, né? Então, esse documento deve ser redigido de preferência por um advogado que saiba o que está fazendo, porque tem muitos documentos circulando em grupos, circulando na internet, que eu já vi. Esse documento tem que ser especializado para o estado onde ele vai ser utilizado. Por quê? As leis de família, né, são leis estaduais. A gente percebe que aqui é muito diferente do Brasil, né? Isso, exatamente. Aqui cada estado faz suas leis, então... Exatamente. Em algumas áreas, cada estado tem as suas leis. Então, área criminal, área de família, área de órfãos e sucessões, como a gente chama no Brasil, que aqui é probate estate planning, que é a planificação sucessória, que são os testamentos, os trusts, né? O fideicomisso, essa questão de custódia, guarda de criança, toda essa questão familiar, né? Que está interligada, né? Com o estate planning, com órfãos e sucessões. Essas questões, essas áreas do direito são todas estaduais. Então, cada estado americano tem a sua própria lei. Muitas vezes são parecidas, outras vezes são completamente diferentes, tá? Diferente da imigração. Esse formulário você teria disponível para alguém que quisesse lhe contatar para você preencher esse formulário. Sim. Eu estou trabalhando em parceria com uma advogada, né, a Pia Candotti, que é uma advogada argentina, que tem também a sua assistente, que é brasileira, né, a Ana Rodrigues. E nós estamos fazendo essa parceria com ela, onde elas ajudam as pessoas a preencher esse formulário, né? Um valor baixo para ajudar a comunidade, mas ainda assim, né? É que é o trabalho de vocês. Eu acho justo para que, tipo assim, cada um que trabalha gosta de receber o seu... Então, elas estão fazendo, né? É uma forma delas ajudarem com preço baixo, ajudarem para quem tem filhos e tudo, fazer esse planejamento. Isso é importante, por quê? Porque se os pais, né, estão em situação, os pais e os filhos estão em situação, né, de indocumentados aqui, os pais são detidos, o que acontece com os filhos? Essa é uma boa pergunta. Exatamente. Porque tem muitas pessoas que não têm família, não tem nada Exatamente. Aqui. E mesmo que tenha família, tá? Mesmo que tenha família aqui nos Estados Unidos,
tudo tem que ser por escrito, documentado. Ah, mas eu tenho a avó, eu tenho a tia, eu tenho a irmã, o tio. Se não deixou por escrito? Se você não deixou por escrito, tá? O Estado tem o direito, o Departamento de Família e Crianças, que é o DFACS, tem o direito de colocar essa criança num lar que ele ache mais adequado para essa criança. Que pode não ser o do avô e da avó. Porque o avô e a avó podem estar em situação de indocumentados também. Qual a segurança que essa criança vai ter sendo passada da casa de um indocumentado, né, os pais indocumentados, para a casa do tio que também é indocumentado, ou do avô e da avó? Que daí a pouco pode ser preso também. Exatamente. E essa criança fica pulando como um joguete na mão de um de outro. Então, cuidado, isso acontece com frequência, tá? Das crianças ficarem desamparadas sem terem onde ficar. Então é importante os pais já preencherem esse formulário. Tem que planejar. E esse formulário é entregado para... Bom, eles fazem toda... Sim. Eles dão toda a informação para a pessoa. A advogada vai dar toda a informação, mas em princípio esse formulário vai ficar uma via com a pessoa designada para ter a guarda, tá, da criança, e uma via vai para a escola. Porque se os pais são detidos, tá, a gente sempre orienta. A escola, os pais da criança sempre tem que devem, né, fornecer uma cópia à escola, porque se os pais são detidos, vão direto para Stewart, lá no sul de Atlanta, nem vem mais o filho. Não vem. O filho tá na escola, com quem que ele volta? E aí como é que fica? A escola tem que contactar alguém. Quem vai buscar o filho? Né? Sim, agora, tem essa... A gente não pensa às vezes nessa situação que pode acontecer para quem tem criança. Então é muito importante, gente, planejar. As pessoas não dão importância ao planejamento. Só depois que acontece é que ligam para o escritório. E agora, o que eu faço? Eu fui detido, meu filho está na escola. Bom, agora se você não designou, ninguém vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil. Olha, hoje nós estamos tendo uma aula com você incrível, porque assim, muitas dúvidas a gente tá tirando aqui. Sim. Até eu quero deixar para quem tiver mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu passo para a doutora. A gente talvez marque um próximo vídeo, ou a própria doutora tem um canal no YouTube que eu vou deixar aqui também o link para vocês, que pode ser colocado também. Claro, a gente então o importante é, como você falou, a gente se planejar, se precaver de tudo. Buscar informação. Não ficar acreditando só no que tá no Facebook. Só e uma coisa importante é o pessoal não propagar notícias falsas. Isso é uma coisa muito complicada e às vezes você acaba, tipo assim, criando um pânico geral, que a hora que acontecer alguma coisa, a pessoa já não vai nem saber o que fazer. Não vai saber o que fazer. Temos que ter muito cuidado com as notícias, né? A gente chama no Brasil de rádio fofoca, né? Tem muito aqui. Tem que tomar muito cuidado. Não passar informação que realmente não seja conferida, que não seja vista. Porque é muita gente apavorada. Muita gente apavorada e gente que fica batendo cabeça, né? Até a gente mesmo que liga às vezes para o escritório, a gente orienta, a pessoa tem consulta comigo, a gente orienta e tudo, mas a pessoa não faz aquilo que a gente recomenda. Ah, porque eu não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Gente, se você está aqui nesse país, né, seja documentado ou indocumentado, você tem que se preparar para qualquer coisa, né? Você tem que estar preparado. É aquilo que a gente está falando. Porque não é o teu país. Exato. Então, assim, você está vivendo aqui. Aquilo que a gente estava falando. Sempre tem que ter uma reserva ali, né? Isso. Não só de dinheiro, como a reserva de informação e precaução também, de precaução. Né? Planejar é importante, com antecedência. As pessoas acham que, eu vou gastar dinheiro. Pra que eu vou gastar dinheiro com advogado? Pra que eu vou gastar dinheiro com testamento? Pra que eu vou gastar dinheiro com essa bobagem, esse papel? Eu não vou ser pego. Gente, nós não sabemos. Nós não temos bola de cristal. Não temos como adivinhar. Pode ser que aqui na Geórgia continue essa calmaria que tá. Porque, vamos falar sério, o nosso estado aqui tá muito tranquilo em relação... Hoje nós estamos em março de 2025. Sim. Em relação à imigração. Exato. Então, assim, a gente ouve muito poucos casos. Sim. Por mais que tenha um alarme muito grande. Sim, mas são poucos casos. Os casos não têm sido tão frequentes, não. O que eu tenho verificado mais em grupo de advogados, eles reportando, né, são realmente Califórnia, alguns Massachusetts, né? Tá bem complicado. Até mesmo em New Jersey, New York, tá um pouco complicado, né? Porque Chicago,
também tem ocorrido bastante... E a Geórgia, ela é um estado mais duro quanto à lei. Sim. Então, sim. assim, quanto a isso também Exato. ajuda, porque muitas pessoas indocumentadas vão para alguns determinados estados poder tirar a carteira de motorista. Exato. A Geórgia não aceita. Exato. Então, assim, eu tenho a minha carteira daqui, ela tem aquela estrelinha em cima, que é com o ID. Uhum. Então, assim, e você vê que algumas carteiras de pessoas que que perderam o status, não tem isso. Exato. Então, assim, esses estados provavelmente é onde mais se concentra pessoas que entraram ilegalmente pelo México. Sim, e isso acaba tendo uma procura maior do ICE lá também. O ICE sabe, né, as áreas maiores. Importante, gente, outra coisa que eu quero frisar aqui. Uma pergunta muito frequente, tá? Quem está reportando para o ICE, né? Como deve proceder, né? Quem tem audiência na Corte de Imigração marcada. Interessante. Como deve proceder? Gente, é a mesma coisa, vida que segue. Continua reportando para o ICE. Ah, mas eu ouvi falar que o ICE pode me deter e me deportar ali imediatamente no dia da minha visita ao ICE marcada, porque as pessoas têm um papel, algumas pessoas reportam, outras não. Estamos falando de pessoas, geralmente, pessoas que entraram pela fronteira, né, foram liberadas incondicional, mas que continuam ali que reportando. Tem que todo mês, ou de tempo em tempo. Ou de tempo em tempo ir ao ICE. Pessoas tem todo tipo, né? Pessoas com tornozeleira, pessoas apenas com aplicativo no celular, ou pessoas que têm que ir pessoalmente, pessoas que têm que tirar foto da casa, mandar para o ICE, pessoas cujo o agente do ICE vem até a casa para ver se a pessoa mora ali mesmo. E se a pessoa estiver fazendo tudo dentro do que eles estão pedindo, mesmo nesse momento, não vão ser presas, porque elas estão cumprindo a lei do ICE. Exato. O que acontece? Aquilo tudo, foi bom você ter tocado nesse ponto, né? Mesmo que as pessoas cumpram. O que acontece? Quando você comparece a uma visita ao ICE que já estava previamente agendada, você está cumprindo com a sua parte, né? Você está ali de boa vontade, dizendo, eu estou aqui, eu estou trabalhando. Eles sabem, lógico, que você trabalha e tal, não tem problema em informar, mas, né, eles vão perguntar, o que você está fazendo? Você tem algum caso na corte? Você tem algum caso, alguma coisa assim? Você pode falar, não tem problema nenhum. Você está mostrando a sua boa vontade, a sua honestidade, né? A sua transparência ali. Se você ouve o amiguinho que fala, eu ouvi dizer que estão prendendo. Que não pode ir. Não vai, é melhor não ir e se esconde. A partir do momento que você se esconde do ICE, você não vai a uma entrevista agendada, uma visita agendada, você já está Deixou de cumprir a lei. Deixou de cumprir e você já está sendo um fugitivo. Tá? Então, importantíssimo não deixar. O ICE já tem. Por quê? Porque a pessoa está aqui solta, transitando por aí, trabalhando, né, normalmente, vivendo o seu dia a dia, por uma boa vontade, uma discricionariedade do ICE. Tá? E tem bastante não gente, porque ela tem direito a isso. A gente acaba... uma discricionariedade. Foi o oficial de fronteira que decidiu dar uma chance, liberar e dar um voto de confiança de que essa pessoa é uma pessoa honesta e vai chegar aqui, vai trabalhar. Então a pessoa não pode perder esse voto de confiança de forma alguma. A partir do momento que ela quebra esse voto de confiança, ela já é um fugitivo, na verdade. do ICE. E aí o que vai acontecer? O ICE vai manter ali o controle de quem está reportando. Quem era para reportar nesse dia? 50 pessoas, só 30 reportaram. Essas 20 que sobraram, que não reportaram, já acende uma luz vermelha. Já acende uma luzinha vermelha, né? Então, cuidado, reportem para o ICE. A pessoa está na chuva para se molhar. Sim. Essa que é a verdade. Então, eu, como advogada de imigração, não posso jamais recomendar alguém que não vá à visita do ICE, porque eu vou estar colocando aquela pessoa num risco de ser maior de ser deportada. Porque agora o ICE tem um motivo para ir atrás daquela pessoa. É que nem a pessoa que pede saída voluntária. Ela tem que sair. Se ela não sair, ela quebrou o voto de confiança, ela vai receber o castigo da lei. Então, não quebrem esse voto de confiança do ICE. Ah, mas eu tenho medo. Infelizmente, gente, essa é uma situação que a gente vai ter que aprender a lidar com ela por 4 anos. Sim. E eu acredito que assim, medo. Nós estávamos comentando também, no ano passado nós tivemos mais de 271 mil deportações. Então, sempre teve. Esse ano foi um pouco, vamos dizer assim,
assustado todo mundo e foi apertado um pouco a lei na questão disso. Mas sempre teve deportação. Sempre. Nunca deixou de ter. O governo que mais deportou foi o Obama até. Sim. Democrata. Agora, uma coisa que eu quero esclarecer aqui. Essas deportações que aparecem na televisão, logo que o Trump ganhou e tudo, essas deportações não foram feitas... Elas já estavam sendo programadas, na época do Biden. Saíam muitos aviões por dia. Eu acompanhei vários clientes em visitas ao ICE, né, ICE check-in, que a gente chama, ano passado. Eu vi pessoas saindo dali já para deportação. E eu acabei lendo isso, que desde 1980, 85, não sei, as pessoas são obrigadas a ir algemadas. Porque dentro do avião, até foi feito um caos sobre isso, mas dentro do avião existem pessoas boas e existem bandidos. E pode haver uma revolta. E pode haver alguma coisa. Então, assim, é pra segurança das pessoas boas que eles estão algemados. Porque senão, deixava todas as pessoas ruins lá dentro e não fazia nada. Imagina deixar também todo mundo solto lá dentro. É complicado. Eu não tô aqui defendendo o tratamento, vamos dizer, desumano, né? Que muitas vezes até acontece mesmo. Mas isso acontece quando o Brasil deporta pessoas também. Eu fui pesquisar sobre isso, eu sou uma pessoa que pesquiso muito. Sim. Quando o Brasil deporta pessoas, elas são algemadas até o local onde elas têm que ser entregues. Então isso é uma lei mundial. Então assim, não existe nenhum país do mundo que não deporte a pessoa algemada. Exato. Então assim, criou-se uma história. Então assim, Exato. É o que nós falamos desde antes. Não pode continuar essa disque. Isso aí prejudica muito nós brasileiros aqui. Sim, Eu acho que nós temos que se unir mais. Com certeza. A comunidade brasileira precisa se unir. Porque eu vejo a diferença entre a comunidade brasileira e a comunidade hispana. Eu tenho muitos clientes hispanos. Eu vou falar nas igrejas, né? Eu já fui na igreja, um mês atrás eu fui na igreja em Esmirna, uma igreja católica hispana, né? Eu já fui convidada para outros locais hispanos falar, né? Tem quem acompanha meu Instagram, meu Facebook lá do escritório vê. Eu tenho ido falar e tem os vídeos e tem tudo lá. Então, aquele pessoal vai. Eu falei numa igreja católica hispana, numa sexta-feira, das 7h30 da noite até 10h30, tinha gente Nossa, que assim, aula, hein? Tinha gente Se eu soubesse, eu tinha ido. Eu não falei sozinha, tinha outro advogado de imigração lá também, tinha a advogada de planejamento sucessório, tinha o xerife, né, o chefe de polícia do condado de Cobb, tá? Tinha políticos, enfim, tinha um monte de gente, tinha o cônsul do México, a cônsul da Guatemala, todos lá unidos para informar a comunidade. E os hispanos estavam lá até as 10h30 da noite. Nós estávamos exaustos, todo mundo exausto, a audiência estava exausta, né? O público, todo mundo exausto, mas olha, foi uma lição. Então, a gente precisa fazer isso. Nós precisamos, como brasileiros, esquecer política. No Brasil existe muito politicagem. Exato. Então, assim, não, eu vou brigar só por brigar. Não, a gente precisa se unir independente. Não interessa qual o teu partido. Exato. Não interessa qual o meu partido. Exato. Temos que se unir porque, assim, é um momento de nós, brasileiros, nos ajudarmos. E independente do seu status imigratório. Independente. Sabe? A pessoa não tem documento, eu tenho, não vou me misturar. Não sei o quê. Gente, vamos ajudar uns aos outros. Levar é o que mais precisa. Né, ajudar. Não vá julgar a outra pessoa que está indocumentada, porque você não está no lugar dela, você não sabe o que ela passou, por que ela veio pra cá. Para muitas pessoas é o último suspiro de vida. Porque, tipo assim, veio pra cá como uma última esperança. Exatamente. Então, assim, quem sou eu pra querer falar alguma coisa pra pessoa? Eu tenho que ajudar. Então, por isso que quando eu pedi pra você voluntariamente fazer essa entrevista comigo, eu falei, eu vou pegar alguém com respeito, alguém que seja uma advogada, que já tenha trabalhado com isso, pra quê? Pra trazer as informações e pra te deixar, tipo assim, deixar o teu número exposto, o teu nome exposto pra que as pessoas te procurem. Okay. Porque eu sei a pessoa que você é. Você vai ajudar todo mundo. Obrigada. E eu acredito que, assim, muita gente vai depois agradecer muito. O que tiver ao meu alcance. Por ter te conhecido. Né? Mesmo que eu não possa ajudar aquela pessoa de uma forma realmente ali no processo, sendo a advogada daquela pessoa, mas eu quero levar informação. Então, a ajuda, né, é essa também. Sim. É levar informação, é esclarecer, é dar um minutinho. É isso que a gente mais precisa agora nesse momento. Dar informação, pelo menos, é uma coisa que, sabe... Uma última pergunta. Quanto a essa nova lei agora que tá querendo vir, de todo indocumentado ter que fazer uma documentação no governo. Já tem algo concreto? Sim, ou não. Por enquanto não? Não tem algo concreto.
tá? É uma questão que já existia na lei, essa verdade, né? Já existia e agora está sendo reavivada. Então não é uma coisa de agora, não, já é antiga. Não, já é antiga, já é uma coisa lá da década de 50, se não me engano, algo assim. Tem até um artigo lá que eu não me lembro agora de cabeça, mas já estava no Código Federal, né? O Código Federal dos Estados Unidos e das regulações, e é uma coisa que automaticamente, né? Quem já tem um processo, isso é importante explicar. Quem já tem um processo, ou já teve um processo com a imigração antes, qualquer aplicação, estudante, extensão de visto, de turista, mudança de status, casamento, qualquer, tá? Quem já teve ou tem, não precisa se registrar, porque já está registrado, já tem os seus dados lá. Não sabia. Já tem os seus dados lá. Então, quem já fez, tipo assim, fez a mudança de status para estudante, por exemplo... Já está com seus dados lá. Eles têm a sua biometria. Mesmo quem perdeu o seu status. Sim, eles já têm a sua biometria. Ah, interessante. Tudo fica no seu arquivo. Olha como a gente se assusta, tipo assim, eu vi muita gente falando, as pessoas que perderam o status, preocupadas que vão ter que fazer esse documento. Se a pessoa já teve um status, perdeu o status, ela está cadastrada no sistema, tá? Se a pessoa entrou pela fronteira, tá? Nunca passou pelo ICE, né? Porque muita gente cruza a fronteira, não é pega pelo agente, não se entregou para o agente da imigração, encontrou lá um caminhozinho pelo meio do mato, no rio, qualquer coisa, ou veio de barquinho, pumba, entrou. Nunca foi pega, tá aqui há 20 anos, tem vários clientes assim, né? Então aqui há 10 anos, 15, 20, 30, 40 anos, já tem filho, neto, nunca foi pega pelo ICE. Essas pessoas, em tese, vamos aguardar ver o que vai realmente ser efetivado, porque não está em efeito ainda, tá? Essa reavivação do registro obrigatório. Essas pessoas são as pessoas que, em tese, têm que se registrar. Tem que se registrar. Tá? Por enquanto, ainda não está efetivado. Até a data de hoje, que eu saiba, até essa hora, porque a imigração está mudando. Mas assim, então, né? muita gente que perdeu o status, que está apavorado com essa lei, que inclusive está rodando em algumas mídias, que eu acho que assustaram um pouco, não é tão assim. Em princípio não, porque já estão registradas. Já estão registradas. Tá? Vamos verificar se o Departamento de Homeland Security vai fazer alguma modificação nisso aí. Por enquanto, a orientação é essa. Quem já está registrado de alguma forma com qualquer processo migratório já não precisa mais se registrar. Porque quem vai fazer tanto a extensão quanto mudança de status para estudante tem que fazer biometria, tem que ir lá tirar foto. Exatamente. A gente chega numa salinha, faz um monte de coisa, responde perguntas. Então ali você já está registrado. Então as pessoas perguntam, o que acontece? Eu já tive um caso lá em 1900 e vovô menino que foi negado um I-130, uma petição familiar, ou uma petição de trabalho, eu não sei o que. E eu fiquei aqui além do tempo. E agora? Eu tenho que me registrar? Eles vão me descobrir? Não, você já está registrado. Né? Às vezes a pessoa já... Eu acho que todos nós... o perigo que estava correndo já. Eu acho que todos nós somos monitorados o tempo inteiro. Eles têm a informação. Sim. Né? Então, isso é muito importante, esclarecer para as pessoas. Então, esse registro, vamos com calma. Não se apavorem antes do tempo. Não. Ainda não está efetivado, ainda não entrou em vigor, tá? Efetivamente. Então, aguardem mais notícias. Isso é importante. E a imigração está mudando todo dia, tá? Outra dica aqui, dia 28 de fevereiro, sexta-feira passada, saiu um memorando, tá? Um documento do USCIS, Departamento de Imigração, falando sobre a obrigatoriedade, vamos dizer assim, né? Uma recomendação muito forte, vamos dizer assim, vamos chamar, de emissão, para explicar de uma forma mais... fácil, né? Não adianta eu ficar usando termo difícil aqui. O agente de imigração está autorizado a iniciar um processo de deportação, né? Iniciar, pelo menos, emitir um documento que vai ser depois levado à corte de imigração contra uma pessoa que tiver a sua petição de green card negada
ou vários tipos de visto, até de trabalho, né? Extensão de a visto, pessoa teve negada, negou, se tiver uma decisão negativa, aquele oficial de imigração já está autorizado, já existia isso antes. Isso para processos de agora, daqui para frente. Sim. Ok. Bom, não, processos que estejam pendentes, mas que uhum. tenham a negativa agora, a partir do dia 28 de fevereiro, não está aplicando retroativamente não. Então vamos dizer, você tem um processo pendente de green card por casamento, tá? Esse processo foi negado hoje. Qual é a regulação em vigor hoje? A política, né, vamos dizer, de imigração hoje, você pode ser colocada em processo de deportação muito em breve, porque o oficial de imigração já pode emitir ali mesmo o Notice to Appear, que chama, né, que é a cartinha para você já ser notificado de que um caso na corte vai ser iniciado contra você, de deportação. Tá? O que acontece? A pessoa tem o prazo de apelação. Muita gente pergunta, mas eu não tenho prazo para apelar? Né? Tem. Em alguns casos você tem aqueles 30 dias, 33 dias para apelar, ou para entrar com uma motion to reopen, motion to reconsider, né? Petição para reconsiderar, para reabrir o caso, aquela coisa toda. Mas, então, em princípio, você tem aquele prazo para apelar, né? Que você pode exercer o seu direito de apelação. Entretanto, hoje eu vi uma notícia que me assustou um pouquinho. Não quero assustar ninguém, mas, né, a informação aqui tem que ser dada. Teve gente dentro da Corte de Imigração que saiu de lá e o ICE deteve, né? Mas o advogado argumentou e tal, não sei o quê, e vai ser liberado. Essa pessoa vai ser liberada porque já entraram com pedido de liberação dessa pessoa por prisão ilegal, né? Porque essa pessoa tem os 30 dias para apelar, tá? Então, daí mais uma vez a importância de ter o advogado na corte acompanhando. Porque se acontecer um abuso de autoridade desse, de uma pessoa ser detida ainda durante o prazo de apelação, a pessoa estiver sozinha, a pessoa vai ser detida e vai ser deportada, né? Dificilmente ela vai saber os direitos que ela tem e tal. Ou ela mesma vai saber, vai ouvir falar, mas o juiz não vai dar importância, porque é a pessoa sem representação, né? O pro se ali que chama. Então, é importante, né? Ter um advogado que vai te ajudar naquela situação. Que tá havendo um abuso de autoridade. O advogado vai lá e fala, não, peraí, não é bem assim, né? Mas já foi detido. Então, o advogado vai lá, vai falar com o juiz, vai falar com o promotor, vai fazer a petição, vai falar, essa prisão é ilegal. Pode caber um habeas corpus, pode caber uma série de petições, medidas, né, que o advogado vai saber orientar. Então, mais uma dica aqui, né? Sei. Então, assim, na verdade, sempre teve essa lei, sempre funcionou assim, só que agora todas as leis de imigração estão mais rígidas. Estão mais rígidas. Eu acredito que seja só mesmo porque é início do governo e por causa que foi uma campanha. Isso. O Trump está querendo mostrar serviço, ele está querendo mostrar cumprimento das promessas de campanha. Não me assusta em nada isso, porque ele prometeu desde o início. E todos os presidentes que entram, eles sempre têm promessas de campanha que no começo da eles fazem aquilo. Só que nem eu falei, os Estados Unidos a gente percebe, eu que tô aqui há 2 anos e pouco, como aumentou as coisas, preços aumentaram tudo. Então eu acho que agora um dos focos principais do governo vai ser a área econômica. Então, querendo ou não, essa área vai continuar sendo atacada mais ou menos. Exato. Assim, a esperança de todos, até de quem não votou no Trump, né, é que ele conserte a economia. Porque essa economia já é a economia. Já vem de 15 anos atrás, 10 anos atrás. Já vem de longe, não foi uma coisa de agora. A pandemia, infelizmente, foi um fator que prejudicou mundialmente as economias, né? De forma mundial. Brasil também, muito difícil. Então, para se recuperar da pandemia, né? É um processo longo. Aquilo que a gente está falando, né? Do negócio. Quanto tempo um negócio leva para começar a dar lucro? Você tem que ter todo um planejamento. É a mesma coisa. Para você saber. É a mesma coisa.
recuperar uma economia leva muito tempo. O estrago foi muito grande. Muito grande. Né? E isso foi mundial, então não dependeu de um governo ou de outro. Então Exatamente. foi um estrago mundial. Estrago mundial. Olha o que aconteceu lá em 2008, quando tivemos aquela crise, né? Aquele crash, né? Foi da muitos bolsa. anos pra se Muita recuperar. gente perdeu tudo que tinha, né? Isso só começou a recuperar lá para 2012, por aí, que começou a melhorar. Aí deu aquele boom, agora de novo tá meio complicado. Então, assim, as coisas são lentas, né? Vamos esperar, né, que o foco desse governo agora seja mais em economia do que ficar nos imigrantes. Isso. Só ali. Essa é a nossa esperança, né? Mas enquanto isso, tipo, não acontece, que nós brasileiros, que a gente se una. Eu acho que a gente precisa se unir mais. A gente vê outras comunidades, portuguesa, judeus, os próprios indianos, eles são muito fortes. Muito. Chineses, asiáticos. Né? Eu tenho clientes também asiáticos. A gente precisa, são todos ali a gente precisa se unir, não deixar essas fofocas, essas diz-que passar. E eles não são unidos de um tentar derrubar o outro, não. Eles são unidos de se ajudar mesmo, né? E eu acho que a gente tem tudo pra ser assim. Fofoca, né? A gente tem tudo pra ser assim. Eu acredito e tenho fé no Brasil. Também, na nossa comunidade. Mas foi muito bom falar com você. Eu que agradeço. Quem quiser fazer perguntas, deixar dúvidas, deixe nos comentários, ou a maioria das pessoas tem o meu contato, manda pra mim que eu passo pra doutora. A gente vê se marca uma nova entrevista ou não, Sim, claro. ou se ela responde no canal dela. Isso, porque é tudo muito corrido, gente. Pra gente marcar hoje... Levou tempo, né? Muito tempo. Mas eu acho que foi muito válido, você ajudou muito. Eu quero te agradecer muito em nome de todos os brasileiros que vão assistir. Nossa. E eu que agradeço. Eu espero que quem esteja precisando, gente, as dicas importantes que foram dadas aqui, assista 10 vezes esse vídeo se precisar. Divulga, né? Divulguem esse vídeo. Divulga, joga aí, gente. Joga nas redes. Porque eu acho que a gente abordou vários pontos que eu mesma não sabia, que várias pessoas não sabem, e que hoje a gente peca por não saber. Sim, e a gente aprende todo dia. Mesmo o advogado não sabe tudo, ninguém sabe tudo. A imigração é uma área tão extensa, né? Não tem como aprender tudo e saber todos os detalhes, né? Tem muitos vistos, mais de 100 quase vistos, eu acho. Nem sei o número total de vistos que tem disponíveis. Então, assim, é impossível saber tudo. E a imigração tá em mutação constante, principalmente nessa administração. Toda semana temos um memorando novo. Olha, tivemos coisa nova. Vamos pedir para que a doutora Renata venha e passe para nós, manter atualizado, porque nós estamos gravando esse vídeo em início de março de 2025. Isso é importante, eu vou deixar isso no vídeo também, para que daqui 2 meses aconteça alguma mudança, o pessoal diga, não, mas está desatualizado. Não, exato. É agora. É agora, exatamente. Essa é a informação do momento. Não sei como é que vai estar a questão do registro daqui a um mês. Sim. Pode ser que eles mudem alguma coisa, pode ser. Mas nós vamos ficar informados para passar para vocês. Tem que realmente o pessoal. Muito obrigada, doutora, pelas suas informações. Eu acho que foi válido demais e fiquei muito feliz de ter você aqui no meu cantinho. Eu que te agradeço profundamente. Trabalho lindo de informação, né? Não é só divulgação de trabalho, é divulgação de informação de qualidade. Sim, quem precisar de uma ótima advogada, ela é a minha advogada pessoal, então eu gosto muito dela também. Obrigada, eu que te agradeço. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.